Fala galera, meu nome é Thales. E aí meu povão, bem-vindos ao Projeto Exatas TT. Se você nos acompanha, chegou aqui pela dica do Instagram, pela primeira vez, ou nos acompanha aí há um tempo e não é inscrito no canal do YouTube, Projeto Exatas TT, inscreva-se galera, é muito importante isso, pois nos ajuda bastante a levar o ensino de exatas de maneira bem dinâmica e interativa e sempre está buscando melhorar o nosso trabalho. E vamos sem demora, porque a questão de hoje é quente. Vamos lá, dica de calor e estudo dos gases e aí as relações entre pressão e temperatura de um gás. Veja aí no Enem uma aplicação bem massa que eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Vamos lá, Enem 2015, a sua tela. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque A. O volume do ar dentro da geladeira diminuiu. B. Motor da geladeira está funcionando com a potência máxima. C. Força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. E. Temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Galera, primeira dica de tudo, e é uma dica que você tem que levar para o seu Enem. Esse tipo de questão aqui é um tipo de questão que vai querer que você marque a alternativa que explica o fenômeno e não a alternativa correta, porque pode existir mais de uma sentença verdadeira, mas só uma delas vai explicar o fenômeno. Thales, qual é o fenômeno? Vamos identificar o fenômeno. É a dificuldade de reabrir uma geladeira. Uma vez que você abre a primeira vez, aí fecha, aí vai abrir de novo, você sente dificuldade de abrir. Esse é o fenômeno. Por que isso acontece? É a explicação para isso que a gente tem que marcar. Vamos começar aqui pela letra E. A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Galera, a temperatura aqui no interior da geladeira, claro que vai ser inferior ao valor existente antes de ela ser aberta, galera. A temperatura no interior da geladeira, ela é menor antes da geladeira ser aberta. Isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui não vai explicar o fenômeno, galera. Isso aqui não vai explicar o fenômeno da porta ter ficado aí no senso comum mais dura de abrir. Isso ocorre por quê, galera? Inicialmente, dentro da geladeira existe gás também, existe ar aí. E esse ar, ele está com a mesma pressão da pressão externa. Esse ar aqui é um ar que está mais frio, mas como a geladeira não é fechada totalmente, esse ar aí que entra na geladeira pelas vedações, pelos buraquinhos, é um ar que está em equilíbrio com esse ar frio, entra aqui e vai chegar um momento que esse ar que está aqui dentro, mesmo estando frio, ele vai exercer uma mesma pressão na porta da geladeira, porque aqui dentro vão ter muitas moléculas e esse ar vai sempre estar entrando e vai estar exercendo aí uma pressão que é igual à pressão externa. Ou seja, as moléculas de gás aqui estão batendo na porta da geladeira, o gás dentro da geladeira fica batendo nas paredes do recipiente, pois a geladeira é um recipiente, e a porta é uma das paredes, então vai estar exercendo uma pressão aqui, tendendo a abrir, e por fora, na cozinha, vão estar aqui moléculas batendo na porta da geladeira, tendendo a fechar essa geladeira, e por enquanto isso tudo está em equilíbrio. Quando a gente abre a geladeira, o ar quente, que é esse ar que está aqui, ó, esse ar que está aqui, a 1 atm, ele vai entrar aqui quando a gente abre, esse ar quente ele vai entrar na geladeira, vai assumir ali o espaço que o ar frio estava exercendo e dentro esse ar quente vai ser resfriado. Esse ar aqui sendo resfriado, o que acontece? Quando a gente fecha de novo e o ar vai ser resfriado, um ar que antes era quente vai ser resfriado, eles vão expulsar aquelas moléculas que estavam equilibrando a pressão aqui dentro e vão ficar tomando conta de todo o espaço da geladeira, porque o gás, quando entra no recipiente, ele ocupa todo o espaço.
mais essas moléculas vão ser resfriadas. E quanto menor a temperatura, vamos botar aqui, ó, aqui do lado, temperatura, representando pela letra T, quanto menor a temperatura, o que acontece com a pressão? Menor a pressão, eu falei aí na dica do Instagram, sempre, galera, no gás, quanto menor a temperatura, menor a pressão. Isso você também vê pela fórmula de Clapeyron, que é PV igual a nRT, que é a fórmula dos gases ideais, que quanto maior a temperatura, maior a pressão, e quanto menor a temperatura, menor a pressão. Mas se você não lembrar dessa fórmula, você pode memorizar aí que quanto maior a temperatura de um gás, maior vai ser a sua pressão. E quanto menor a temperatura, menor a pressão. Se dentro houve um resfriamento, ou seja, baixou a temperatura, se houve um resfriamento, o que acontece com a pressão? Ela baixa também. E fora, a pressão continuou a mesma e a temperatura também continuou a mesma. Não houve resfriamento, não houve aquecimento, a pressão continuou a mesma. Mas dentro, a pressão diminuiu. E nesse cabo de guerra, se aqui fora a gente tem uma pressão maior empurrando aqui essa porta da geladeira do lado de fora, aqui ao lado de fora, se a gente tem uma pressão maior aqui, batendo na porta da geladeira, quando a gente vai tentar exercer uma força para abrir, a gente bota uma força bem pequenininha, essa força aqui é a nossa força, eita que F feio, a nossa força a gente vai sentir dificuldade porque vai ter uma pressão de ar muito grande empurrando aqui a porta da geladeira, que é o ar que está na cozinha, vai exercer pressão aqui na porta da geladeira. Aqui. Vai ter uma pressão externa maior empurrando a porta da geladeira para dentro, que são as moléculas de ar que estão presentes na cozinha, vão ficar batendo aqui e empurrando, e dentro vai acontecer o resfriamento, que vai diminuir a pressão, na parte de dentro. Então, as moléculas aí que estão resfriadas, elas estão bem lentinhas e não conseguem bater com tanta força nas paredes do recipiente como as de fora estão batendo. Por isso, fica difícil da gente abrir a geladeira. A gente tem que esperar alguns minutos para o quê? Para o ar que está aqui fora entrar dentro da geladeira por meio do sistema de vedação aqui das borrachas, que ficam de propósito, tem umas aberturazinhas na borracha de propósito, vai fazer com que o ar vá entrando cada vez mais e vai equilibrando aqui a temperatura para poder ficar numa temperatura que proporcione uma pressão anterior de 1 atm e voltar a ter esse equilíbrio. Resumindo tudo, quando o ar que está fora entra na geladeira, que é o recipiente, ele vai resfriar. Quando ocorre o resfriamento, ocorre o abaixamento da temperatura. Quando ocorre o abaixamento da temperatura, ocorre o abaixamento da pressão também. Ocorre aí essa diminuição, né? Vamos chamar de diminuição, abaixamento. Ocorre essa diminuição da pressão também. E dentro, as partículas desse gás não vão bater com tanta força que batiam antes na situação de equilíbrio, que é essa primeira situação aqui de equilíbrio. Então, fechou, galera? Alternativa correta, letra D. Quando ocorre esse resfriamento, a pressão interna fica abaixo da pressão externa. E é isso aí, letra D de dê uma surra no Enem. E é isso aí, galera. Se você gostou dessa questão aí, segue a gente no Instagram, @ProjetoExatasTT. Inscreva-se no canal do YouTube, Projeto Exatas TT. Tem questões aí de mais variados assuntos de física e matemática que a gente está gravando cada vez mais no pique intensivo. E toda sexta sai dica do Enem baseada aí nas nossas experiências, baseada aí em estudos que a gente faz e dicas massas demais aí, dicas shows para você aí que está aí acompanhando o Projeto Exatas TT e nos ajudando a melhorar cada vez mais. Um beijo, um abraço, aprovação pra geral. Tamo junto, é nóis, Projeto Exatas TT, vamos botar pressão nesses estudos aí. Quanto menor a pressão, menor a temperatura, e é isso aí, tamo junto. É nóis, vamos aumentar a pressão para aumentar a temperatura. Vamos lá.